Doutor, e aí? O que se apresenta aí, há esperança da mudança agora no Senado? Olha, é o que eu acredito, é o que eu espero, é o que eu estou pedindo para todos os anjos, que só eles que podem nos ajudar nesse momento. Já tivemos um comecinho de vitória, né? Ontem a comissão não foi direto para o plenário, para aprovação, vai passar por duas comissões, a Comissão Social e Econômica. Do Senado, do já Senado, no Senado, né, doutor? Vai passar pela CCJ, vai passar pela Comissão de Direitos Humanos. Então, quem sabe a gente consegue... não aprovar, eu acho muito difícil. É muito difícil porque foram 296 votos contra 177. O governo está empenhado nessa reforma, doutora, mas ela já pelo saiu menos... da Câmara dos Deputados, já saiu. Já saiu Ali da Câmara e foi para o Senado. Tá. O que eles queriam, até o próprio relator, é que fosse direto para o plenário. Só que não, conseguiram que fosse para as comissões. Comissão Social, Comissão Econômica, para a CCJ de Direitos Humanos. Eu espero que por essas comissões eles façam tem um olhar, sabe assim, mais preocupado com o trabalhador, porque, Savoy, foram 117 artigos da CLT que foram modificados. Isso sem contar os parágrafos, né? Então foi uma mudança assim radical. 117? E uma mudança somente com visão do capital, não com a visão do emprego. Exatamente. Ô, doutora, só com a visão patronal. Porque tem muita gente dizendo o seguinte, ó, inclusive eu vi uma crítica, né, à Associação dos Advogados Trabalhistas. Uma crítica aí, não lembro agora. Eu faço parte da associação, sou mantenedora lá. Eu estou perguntando para a senhora para isso. Que assim, a pessoa falava assim, eu vou falar aqui no popular, não, na verdade os advogados agora vão ter que batalhar muito mais, vão perder a mamata de tantos processos, da facilidade de entrar com processo e tal. Isso procede ou não, doutora? Precisamos separar o joio do trigo, como em todas as profissões, todas, tem os bons e os maus profissionais. Os maus são aqueles que ficam distribuindo cartãozinho lá de pronto? A Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, a Associação Brasileira do Advogado Trabalhista, a ABRAT, a OAB seccional, a OAB federal, elas têm um trabalho muito intenso, querendo saber quem são esses advogados que atuam dessa forma. Tem vários com representação na OAB, porque você não pode fazer captação de cliente. Não pode. Eles ficam na porta do Ministério do Trabalho, na porta do INSS, na porta da Barra Funda. Eu que sou da época ainda de Ipiranga, Rio Branco, Caspelibe, do Santa Ifigênia, eles ficam ali, eles fazem... Tem advogado... Os paqueiros também. Exatamente, os paqueiros. E agora, eu ouvi dizer que tem alguns advogados que eles pagam pro reclamante um valor para entrar com o processo. Sim. Mas isso é em 10 milhões, vamos colocar assim, em 1 milhão de advogados trabalhistas que tenha nesse país inteiro. Entendi. E a pouco é o Chuí. Mas isso são 1 ou 2 ou 3. O que fizeram, inclusive um deputado que fez lá no dia da votação, ele generalizou, ele disse que estavam contra a reforma, porque os advogados trabalhistas iam perder o seu trabalho. Não. Quem é digno, honesto e correto nunca vai perder o trabalho, porque ele vai em busca do que é verdadeiro, do que é correto para o cliente dele. Agora, quem vai perder realmente é o trabalhador. Porque como que ele pode negociar com o seu empregador? O empregador tem o poder na mão, que é o poder econômico. Ou você aceita dessa forma, ou você faz o acordo comigo dessa forma, ou você está na rua. Vai ser que nem um contrato bancário, contrato de adesão. Adesão, exatamente. É um contrato de adesão, exatamente, colega. Esclarecer, não, o paqueiro era que nem esse pessoal que anda com as placas, compra o ouro, sabe? Então ele ia em frente à Justiça do Trabalho e pegava ali o reclamante, falava, não, vem aqui, tem um escritório aqui próximo, levava esse reclamante até o advogado.
E aí, né, doutora, é o que a senhora estava falando, né, que a pessoa séria, como a senhora é séria, aliás, o pessoal que vem aqui tem essa seriedade, né? Como a senhora é séria, trabalha seriamente, aí entra nesse bolo aí todo dessa generalização desse pessoal picareta aí, dando esse tipo de trabalho que não é a realidade, né, doutora? Na semana passada eu participei de 3 eventos. O primeiro foi na OAB de Santo André, que teve a palestra com o presidente do Tribunal, doutor Wilson Fernandes. Foi uma palestra esclarecedora e ele pontuou por que não é boa essa reforma trabalhista. Na terça tivemos o ato lá em São Paulo da OAB, né? Sim. Contra essa pressa, essa urgência de votação. E também que foi pontuado por pessoas que realmente conhecem da matéria, que não é favorável ao trabalhador. E, coincidentemente, eu já estava inscrita para um congresso da magistratura laboral, o 5º congresso, que foi quinta e sexta. A sexta eu não fui porque eu não tinha como chegar em São Paulo. Mas eu fui na quinta-feira, com ministro do TST, juízes do Rio Grande do Sul, juízes de Minas Gerais, de São Paulo, e todos dizem a mesma coisa. É prejudicial ao trabalhador. Então, será que eles não conseguem enxergar isso? Não conseguem enxergar isso. E o doutor Tiago, o senhor fica à vontade também, mas daqui a pouco tem bala aqui para o senhor também, tá? Daqui a pouco tem munição. Eu estava na palestra também. Aliás, saí daqui e fui direto para a palestra na segunda-feira. Na última segunda-feira, né? E foi esclarecedora. Não nessa aqui, na anterior. Doutora, é fato que a justiça trabalhista é cara? Ela é cara ou ela é desorganizada, lenta, porque ela não tem investimento? Cara, em que sentido você fala? De grana. Todas as instituições tem um alto custo. Tem um alto custo. Não é só a Justiça do Trabalho, sim. Todas têm. E o seu trabalho dá o seu retorno, porque há o recolhimento de custas que se reverte para a União, o INSS, de todas as ações, eles são notificados, todos os acordos, para se concorda ou não com aquele tipo de verba que vai incidir aquela contribuição previdenciária que vai ser recolhida para o INSS. Ela dá a sua contrapartida para a sociedade. Sim. E foi tocado isso na palestra. O próprio presidente falou, a justiça não é cara. É só o empregador pagar certo o trabalhador, que aí o trabalhador não vai ingressar com ação na Justiça do Trabalho. Esse é o 50% dos pedidos são verbas rescisórias, sim. Que é demitido e não recebe aí. Mas e não foi homologado em sindicato. Né? Aí eles vão para os tribunais arbitrais. Hoje eu peguei 2 casos de tribunal arbitral que fez o acordo e não pagou no tribunal arbitral. O que eu tenho que fazer com aquele título? Ir para o seu trabalho para executar aquele título. Exato. E aí entra culpa da Justiça do Trabalho? Sim. Não é. E aí entra naquela fila, né? Entra naquela fila. Porque nós temos 14 milhões de desempregados no momento. Né, e a culpa é do seu trabalho? Não é. É a culpa do trabalhador? Não é do trabalhador. Bom, o sentimento da senhora. Tem como... Hoje querem mexer na parte rural agora, né? Sim, isso vai dar problema. Sim, tem essa é uma legislação específica, né? Vão votar de madrugada também. Vai ser de madrugada, exatamente, na calada da noite, como tudo nesse país, leis do trabalho rural devem mudar. E aí, do trabalho rural, eles querem voltar à época do escambo, né? E da escravidão, não? Eles querem também voltar a maioria dos senadores, época. A bancada ruralista quer voltar a essa época. A bancada dos bancos. Tem senador das indústrias. Tem senador que tem processo qual jornal que é, Pati, que você pegou? Tá no Jornal Valor. Tá no Jornal Valor. É a colunista de economia de política do Jornal Valor que está publicando essa matéria. O título é Leis do Trabalho Rural devem mudar. Tá? Só que vai mudar assim, para aquela coisa que vai voltar para a escravidão. E ainda o cara vai descontar a moradia do cara. Por essa legislação, pelo projeto que está na Câmara, vai descontar a moradia dele ir trampar na roça lá, né? O que faz hoje os caras que são que escravizam trabalhadores rurais. Tem senador com processo de escravidão, né? Tem um que é ministro. Tem um que é ministro com o processo deles. E aí, né? Essa é a nossa realidade. E uma das alterações todas são assustadoras, mas essa, acho para mim, assim como pessoa, como ser humano, é
pior de todas. É aquela que tira a responsabilidade do empregador em rede. Nós sabemos, uma grande rede de moda internacional. A Zara, né? Foi condenada pelo Ministério Público do Trabalho por ter trabalho de escravo, sim, porque lá na ponta, quem costurava a roupa por R$1, R$2, eram os bolivianos escravizados. No Brás. Excluiu a responsabilidade. Também em Guarulhos. Excluiu a responsabilidade dessas empresas. Quem vai responder é só aquele quarto empregador que não tem nada, que vai responder por aquela situação degradante do também do boliviano, do chinês, do coreano. Tá certo o cara responder, mas teria que responder todo mundo. Mas quem é que vai pagar? Quem que vai pagar? Quem que vai indenizar? É verdade. Ó, então, a gente tem que falar com quem a gente conhece. A doutora Eliana estava em todos esses eventos, agora chegou dessas duas missões que ela estava, por isso que a gente, né, fez até a brincadeira já de colocá-la aqui direto no ar, porque tem que falar tal qual o doutor Tiago Aguiar. Então você não fique aí com discussões bobas, né? Vai assistindo a gente. Na próxima quarta-feira, doutora, se Deus quiser, estará aqui conosco para um programa todo, para a gente também estar esclarecendo, estar falando. A gente vai para o intervalo, doutora Eliana Queiroz. A senhora tem esperança de mudança no Senado? Só lembrando que é o seguinte, se mudar no Senado, volta para a Câmara de novo. Volta para a Câmara. Eu espero mesmo que tenha alguma mudança. Porque são muitos artigos, muita eleição, mudança. Né? Alguma coisa tem que modificar para melhorar, porque não pode piorar. Eles têm que melhorar, tem que ter uma visão do trabalhador, porque até agora tudo que está ali é só a visão patronal, só o capital é que está mandando ali. Joia. O doutor Tiago Aguiar vai falar um pouquinho daqui a pouco do cartão de crédito. Doutor, negócio lá de pagar o mínimo, interessante. Né? Pagar o mínimo, não era para diminuir os juros? Era para diminuir, foi o inverso, né? Uma informação que eu tenho aqui, ó, eu sou velho, sou velho e não enxergo, mas será que é essa bagaça aqui mesmo? Isso porque a taxa Selic também caiu. O senhor está certo desse número aqui? Está certo. Tá certo? Número. Então, daqui a pouco a gente fala, lembrando que nesta quarta-feira é aniversário, 3 de maio, aniversário de Rio Grande da Serra, querida Rio Grande da Serra, fazendo 53 anos de emancipação política. Outro detalhe aqui também, ó, é que a Sabesp investirá 28 milhões de reais em obras em Diadema. Aleluia, hein? Aleluia, hein? Tava precisando já, depois de 4 anos quase da privatização, hein, Ed? Depois de 4 anos da privatização, ó, vai investir 28 milhões na cidade. O montante será destinado a obras no município, onde os serviços de água e esgoto voltaram ao controle. Lembra que era a Saned lá, né? Sim. Que era um cabidão de emprego. Esse negócio aí é um cabidão de emprego desgraçado, né? Aí voltou para a Sabesp. A Sabesp tem o know-how, só que demorou um pouquinho para investir em Diadema, né? E Mauá abre um posto do Poupa Tempo para atender empresas. Olha aí, doutor. Né? Tá melhorando a bagaça lá em Mauá, hein, Pati? Né? É isso aí. Doutora, quem trabalha como PJ, que é pessoa jurídica, que dá nota, teve alguma mudança, alguma modificação que a senhora saiba nesse momento ou não? Quem é PJ vai continuar com PJ sem nenhum risco mais para o empregador, porque antes teria o risco dele pedir a nulidade da contratação, comprovar os requisitos, pressupostos para ser caracterizado como empregado. Hoje foi excluído a exclusividade. Então, mesmo que você emita RPAs ou notas para uma única empresa, não caracteriza... Passada a reforma, né? Sim. Se passada a reforma, sim. Não vai caracterizar o vínculo empregatício, porque a exclusividade já foi excluída da lei. Legal. Tem os motoristas dos aplicativos, 2 casos, um em Minas e agora um em São Paulo, pelo que a gente sabe que entrou com ação contra a Uber. Já foram 3. 3 casos. 2 foram... Em primeira instância foi dado, né? O 2 que foi reconhecido o vínculo empregatício e um outro que não foi reconhecido. Então nós temos 3 casos de Uber. Como diz o Galvão, pode, Arnaldo?
Depende da prova que foi feita, da forma, do entendimento do juiz. As sentenças foram muito bem fundamentadas, tanto a que julgou improcedente como que a julgou procedente. Então, se isso se propagar por todas as regiões do Brasil, todos os tribunais, né, começar a julgar esse tipo de ação, vamos esquecer um pouquinho da reforma. Julgar o que vai acontecer. O TST vai ter que sumular essa situação, porque vão ser a mesma situação. Sumular uma decisão que vale para o Brasil inteiro, para todos os juízes que têm que respeitar aquela decisão. Então, são 3 casos por enquanto. Pode ser que venham outros, ninguém sabe, né? Mas as duas foram muito bem fundamentadas. Eu entendo que não tem vínculo. Ele tem toda a liberdade de fazer o que ele quiser. Sim, ele pode recusar horário, passageiro, ele pode atrasar para pegar o passageiro. Né? Não é cobrado para trabalhar. Ainda bem, porque ela entende como eu, viu? Então não tem vínculo. Não tem vínculo. Inclusive ligado no escritório. Um rapaz ligou, dizendo que queria entrar com uma ação contra o Uber. Aí eu pedi para passar a ligação para mim, eu conversei com ele. Eu expliquei para ele. Falei, a informação da época era assim, SPP. E como que fica aí a questão do consumidor, colega? Tem um problema lá com o Uber, ele vai reclamar contra quem? Então, mas qual o problema, por exemplo? Por exemplo, foi assediada pelo motorista da Uber. Ocorrência, boletim de ocorrência. Não, sim. Mas aí você pode ingressar contra o Uber. O Uber é uma empresa, né? Contra o Uber mesmo, né? Você vai no Procon, faz essa reclamação. Normal, procedimento normal, como qualquer fornecedor. De defesa do consumidor. Exato, como qualquer fornecedor. E quando o motorista da Uber é assediado? Faz o quê? Vai na delegacia. Então tem o outro lado. Então a gente tem que, hoje em dia, está muito chato, né? Então hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, né, o pessoal que trabalha na madrugada aí não é fácil não, tá?